A chuva caía impiedosamente sobre a imponente fachada da mansão dos Valadares Menores, lavando o asfalto impecável com uma fúria gélida e constante. Arthur Valadares, o magnata que construiu um império financeiro imensurável com as próprias mãos, agora estava sentado na calçada molhada, vestindo trapos úmidos que cheiravam a abandono e desespero. Ele tremia levemente sob o vento cortante da noite. Não apenas pelo frio físico que penetrava seus ossos velhos, mas pela frieza brutal da constatação que precisava fazer. Este era o teste final para avaliar a alma da mulher que seu filho escolheu para compartilhar a vida. As luzes quentes e douradas da casa brilhavam como um farol de arrogância no meio da escuridão tempestuosa, destacando o contraste cruel entre o luxo interno e a miséria forjada por Arthur do lado de fora. O patriarca havia orquestrado essa cena com meticulosa precisão, ocultando sua verdadeira identidade sob camadas de sujeira artificial e roupas esfarrapadas que encontrou em um beco esquecido da cidade. Seu objetivo era desmascarar a ganância que corroía as fundações do futuro de sua família. Observando as reações puras e instintivas daqueles que habitavam aquela fortaleza de vidro, ele esperou pacientemente pelo momento crucial. O som áspero de pneus luxuosos cortando as poças d'água anunciou a chegada iminente da dona da casa. Quebrando o silêncio monótono da tempestade implacável, um carro esportivo de cor vermelha vibrante parou bruscamente diante dos portões de ferro forjado, refletindo as luzes do poste em sua lataria polida e ostensiva. A porta se abriu revelando Isabela. Uma mulher deslumbrante, envolta em casacos de grife e joias brilhantes, que contrastavam violentamente com o clima sombrio e hostil daquela noite trágica. Seus olhos afiados varreram rapidamente o entorno até pousarem com evidente repulsa na figura miserável encolhida ali. Com um suspiro prolongado de puro desdém e irritação mal contida, Isabela ajustou o guarda-chuva de grife sobre sua cabeça perfeitamente penteada, caminhando a passos duros em direção ao portão principal. Seu rosto exibia uma máscara de nojo contorcido, como se a simples presença de Arthur naquele pedaço de rua fosse uma ofensa pessoal irreparável à sua existência superior. Ela parou a uma distância segura, cobrindo o nariz delicado com um lenço de seda perfumado. Enquanto seus saltos, altos e finos, batiam no chão com a força de um juiz proferindo uma sentença cruel. O que este monte de lixo humano está fazendo na porta da minha casa? Seu bando de seguranças imprestáveis! Gritou Isabela, com uma voz estridente que cortou o barulho incessante da chuva pesada. Ela apontou um dedo adornado com diamantes reluzentes na direção do rosto curvado de Arthur, exigindo uma ação imediata dos guardas que já se aproximavam apressadamente e visivelmente nervosos. Arthur manteve a cabeça baixa, ocultando o brilho analítico e frio de seus olhos experientes, enquanto murmurava um pedido forjado e rouco por um pedaço de pão ou apenas um copo de água. Você acha que minha mansão luxuosa é algum tipo de instituição de caridade para abrigar vagabundos nojentos como você? Cuspiu a mulher com uma crueldade que chocou até mesmo os funcionários acostumados com seus acessos de fúria. Isabela não demonstrou um único traço de compaixão ou humanidade básica, chutando impiedosamente a pequena lata de moedas falsas que Arthur havia colocado perto de seus pés, descalços e enlameados. As moedas rolaram tristemente pela sarjeta alagada, afundando na água barrenta enquanto a chuva continuava a açoitar o corpo frágil do falso mendigo que absorvia cada insulto venenoso silenciosamente. Tirem esse animal imundo da minha vista imediatamente, ou todos vocês estarão no olho da rua antes do amanhecer, ordenou ela com uma severidade absoluta, virando as costas com um movimento dramático de seus cabelos escuros e brilhantes. Os dois seguranças, temendo perder seus empregos em uma economia tão brutal e incerta, agarraram os braços de Arthur com força desnecessária, erguendo o homem idoso do chão com violência e falta de respeito. O magnata não resistiu, permitindo ser arrastado pelo asfalto áspero enquanto gravava eternamente na memória a voz arrogante da nora que destruía o legado.
Enquanto Isabela se preparava para cruzar os portões majestosos e voltar para o calor reconfortante de seu império particular, um segundo veículo estacionou abruptamente, logo atrás do carro esportivo vermelho brilhante. Era um sedan escuro e modesto. Muito distante da ostentação que marcava a frota pessoal da esposa de Lucas, evidenciando a natureza prática de quem o dirigia com urgência naquela tempestade violenta. A porta abriu-se rapidamente e Mariana saltou para a rua alagada. Segurando firmemente uma pasta de couro grosso contra o peito para proteger os documentos vitais que poderiam salvar a empresa. Mariana era a diretora de operações da companhia, que agora sangrava sob a gestão irresponsável de Lucas e os caprichos absurdos de Isabela, lutando diariamente contra as marés de incompetência absoluta. Ela usava um terninho cinza simples, porém impecavelmente cortado, e seus olhos expressivos arregalaram-se em puro choque ao testemunhar a cena grotesca dos seguranças maltratando o idoso desamparado na beira da estrada. Sem pensar duas vezes, e ignorando completamente a chuva que começava a encharcar seus ombros cansados, ela correu em direção ao grupo, levantando a voz com uma autoridade surpreendente e inabalável. Parem com isso agora mesmo. Soltem este senhor imediatamente, antes que eu chame a polícia para denunciar essa covardia absurda, gritou Mariana, empurrando firmemente os braços dos seguranças para afastar o idoso. Ela se colocou protetoramente entre o falso mendigo e os funcionários intimidados, abrindo seu próprio guarda-chuva escuro para abrigar Arthur das gotas pesadas e geladas que continuavam a castigar cruelmente a cidade adormecida. O coração da diretora batia acelerado, impulsionado por um senso de justiça profundamente arraigado que nunca permitiu que ela ignorasse o sofrimento alheio. Independentemente das possíveis e terríveis consequências profissionais, Isabela virou-se bruscamente, seus olhos estreitando-se, perigosamente, ao reconhecer a mulher que ousava interromper suas ordens diretas e desafiar sua autoridade absoluta bem na frente da sua própria e luxuosa residência. Olha só quem resolveu bancar a salvadora dos miseráveis. A nossa querida diretora, que não consegue nem salvar a própria pele dentro daquela empresa falida. Zombou Isabela com um sorriso venenoso e carregado de malícia. A tensão no ar tornou-se palpável, mais densa do que a própria tempestade que rugia ao redor delas, criando um campo de batalha invisível entre a arrogância desmedida. Mariana sustentou o olhar fuzilante de Isabela com uma dignidade inabalável, não permitindo que as provocações infantis abalassem a postura profissional que construiu com anos de trabalho duro e dedicação incansável. Senhora Isabela, eu vim trazer os relatórios financeiros urgentes que Lucas solicitou para a reunião crítica de amanhã. Mas isso não me impede de impedir uma agressão injustificável contra uma pessoa indefesa, respondeu Mariana friamente. Ela ajudou Arthur a se sentar confortavelmente em um banco de pedra próximo, verificando rapidamente se o homem idoso apresentava algum ferimento visível causado pela brutalidade completamente desnecessária. Você está ultrapassando limites perigosos ao me desafiar na minha própria casa por causa de um pedaço de lixo humano. Mariana, ameaçou a nora com a voz tremendo de raiva contida. Isabela cruzou os braços sobre o peito estufado, lançando olhares assassinos para a diretora e para o mendigo ensopado que arruinavam a paz e o cenário perfeito de sua noite, aparentemente impecável. Eu posso garantir que amanhã mesmo você estará desempregada e sem um único centavo no bolso, suplicando nas ruas, exatamente como esse verme que você decidiu proteger com tanto fervor doentio e patético. O senhor está bem e precisa de cuidados médicos ou de algo quente para comer neste momento? Perguntou Mariana com doçura autêntica, virando completamente as costas para as ameaças histéricas de Isabela. Arthur a observou em silêncio, os olhos marejados por trás das lentes sujas de um óculos quebrado, absorvendo a magnitude da bondade genuína daquela mulher que arriscava a própria carreira para ajudá-lo. Não se preocupe comigo, minha filha. Eu já estou acostumado com a crueldade implacável deste mundo sombrio, murmurou o magnata,
disfarçado com uma voz rouca e propositalmente trêmula para manter a farsa. A coragem de Mariana brilhava intensamente como um diamante puro em meio ao lodaçal moral que contaminava a administração irresponsável de Lucas e as atitudes deploráveis e gananciosas de sua odiosa esposa. Enquanto a tempestade lavava o chão, Arthur sentia sua mente clarear com uma precisão cirúrgica, confirmando as suspeitas terríveis que haviam motivado sua longa viagem secreta de volta para a cidade conturbada. Ele precisava destruir o castelo de cartas podre que seu filho construiu. Mas também acabava de encontrar a pedra fundamental, inabalável, sobre a qual reergueria o seu sagrado legado familiar desmoronado. Mariana retirou seu próprio casaco de lã cinza, ignorando o frio cortante que imediatamente arrepiou a sua pele clara, e colocou a peça quente sobre os ombros curvados e trêmulos de Arthur. Pegue isso. O senhor não pode ficar exposto a esse tempo horrível, ou acabará pegando uma pneumonia grave antes que o dia amanheça nas ruas frias e cruéis desta nossa cidade imperdoável, disse ela gentilmente. Ela ainda tirou algumas notas de dinheiro da carteira e deslizou o valor no bolso esfarrapado do velho, proporcionando recursos reais para uma refeição decente e um abrigo temporário. Isabela soltou uma risada seca e estridente. Completamente enojada com a demonstração patética de afeto e compaixão que se desenrolava na calçada molhada diante dos majestosos portões de sua gloriosa e imponente mansão. Que cena absolutamente ridícula e repugnante. Vocês dois realmente se merecem. Escórias que não conhecem o próprio lugar, disparou ela, girando sobre os calcanhares altos e marchando vitoriosamente em direção à porta principal. Os seguranças recuaram silenciosamente, aliviados por não precisarem continuar com a agressão vergonhosa, deixando a diretora de operações sozinha com um mendigo idoso sob o céu escuro e tempestuoso. Arthur levantou-se lentamente, apoiando-se no muro de pedra com as mãos trêmulas, mas sua postura interna já não era a de um homem quebrado e derrotado pelas circunstâncias cruéis da vida urbana. Obrigado pela sua imensa generosidade. Jovem senhora, prometo que o universo encontrará uma maneira de retribuir tamanha compaixão em dobro muito em breve, sussurrou ele, olhando profundamente nos olhos preocupados e gentis de Mariana. Ele apertou levemente a mão fria da diretora antes de virar as costas e caminhar lentamente para longe da luz, desaparecendo nas sombras profundas e misteriosas da rua deserta. Mariana observou a figura frágil desaparecer na neblina, soltando um longo suspiro, carregado de exaustão e profunda frustração, com a decadência dos valores humanos que presenciava diariamente naquele ambiente corporativo extremamente doentio. Ela recolheu a pasta com os relatórios vitais que estava protegendo da chuva implacável e caminhou passos pesados em direção à porta da mansão onde precisaria enfrentar o seu incompetente e covarde chefe. Sabia perfeitamente que as ameaças de Isabela não eram palavras vazias e que sua posição na empresa estaria definitivamente condenada a partir da manhã seguinte por causa daquela pequena confusão. Enquanto isso, a algumas quadras de distância dali, o velho mendigo fragilizado endireitou as costas e abandonou completamente o andar trêmulo e claudicante que havia adotado durante a sua humilhante e dolorosa encenação. Arthur Valadares caminhou com passos firmes e cheios de autoridade até um imenso carro blindado e luxuoso que aguardava silenciosamente nas sombras de um beco escuro com um motor potentíssimo e moderno funcionando. Um homem engravatado saltou prontamente do assento do motorista para abrir a pesada porta traseira, curvando-se com extremo respeito e deferência inabalável diante do verdadeiro e implacável rei dos negócios. Boa noite, senhor Valadares. O banho quente e as roupas limpas já estão preparados no hotel conforme as suas ordens rigorosas. Além dos relatórios detalhados sobre as finanças do senhor Lucas, informou o assistente. Arthur entrou no ambiente climatizado e perfeitamente iluminado do veículo de luxo, removendo imediatamente o casaco cinza
que pertencera a Mariana com um cuidado quase reverencial antes de colocá-lo sobre o assento de couro. O contraste entre a miséria das ruas esburacadas e a opulência absoluta daquele ambiente privado era um retrato cruel das dinâmicas de poder que ele dominava magistralmente há muitas décadas. A situação é infinitamente pior do que eu havia imaginado nos meus pesadelos mais obscuros. Roberto. A mulher que o meu filho casou é um monstro absoluto, movido unicamente pela vaidade fútil e doentia. O magnata olhou através da janela escura do carro blindado, enquanto as gotas de chuva desenhavam padrões distorcidos no vidro resistente, lembrando-o das lágrimas invisíveis derramadas pelos funcionários oprimidos diariamente por aquela maldita administração. Mas existe uma luz brilhante no meio de tanta escuridão nojenta. Uma mulher que demonstrou coragem e uma espinha dorsal de aço. E nós vamos garantir que ela assuma o controle. O plano de aquisição hostil que venho preparando meticulosamente ao longo dos últimos meses deve ser executado de forma imediata e absolutamente devastadora contra a empresa falida que ainda carrega o nome da família. Quero que compre todas as dívidas espalhadas pelo mercado sujo, adquira as ações minoritárias em segredo absoluto e prepare o bote final para a grande festa ridícula que aquela mulher fútil pretende organizar em breve. Ninguém ousa manchar a reputação honrada do império. Valadares com escândalos de corrupção barata e crueldade gratuita, sem sofrer as terríveis e dolorosas consequências das minhas próprias mãos impiedosas e destrutivas. No saguão reluzente da mansão luxuosa e decadente, Mariana entregou a pasta úmida de couro diretamente nas mãos inseguras e vacilantes de Lucas, que evitava olhar nos olhos de sua talentosa e exausta subordinada. O homem estava encolhido no sofá de veludo caro, bebendo nervosamente um copo de uísque barato enquanto ouvia a esposa despejar xingamentos histéricos e absurdos contra a diretora a partir do imenso andar superior iluminado. Eu fiz o melhor possível para salvar os números desastrosos deste trimestre tenebroso. Lucas. Mas a empresa não suportará outra rodada de saques injustificados nas contas corporativas secretas de sua mulher. Você não deveria ter irritado Isabela com aquela bobagem de defender um morador de rua inútil e nojento. Mariana, nós estamos em uma situação crítica e precisamos manter a ordem absoluta nesta nossa casa majestosa. O tom fraco e lamentável do homem apenas reforçou a certeza que martelava dolorosamente na mente brilhante e estratégica da jovem diretora de operações que lutava uma guerra perdida e inglória contra as sombras escuras. Ela virou as costas sem dizer mais uma única palavra de consolo ou explicação vazia, caminhando resolutamente em direção à porta de saída e preparando-se mentalmente para o inevitável. O som do motor esportivo e imponente da Ferrari vermelha de Isabela continuava a ressoar pela imensa garagem aquecida da luxuosa mansão, servindo como um lembrete barulhento do imenso desperdício de preciosos recursos vitais. A chuva continuava a cair violentamente do lado de fora, marcando o início de uma longa tempestade que ameaçava destruir as carreiras fragilizadas e as mentiras venenosas construídas sobre as areias movediças do poder falso. Sem que ninguém desconfiasse da verdade sombria e implacável, o velho mendigo, humilhado, já estava afiando calmamente as suas terríveis garras invisíveis para devorar os pecadores impenitentes em um banquete. A manhã seguinte, amanheceu com um céu cinzento e pesado sobre a metrópole financeira vibrante, refletindo perfeitamente o humor sombrio que dominava o interior do imponente arranha-céu da corporação Valadares. No 30º andar, isolado do barulho caótico do trânsito incessante e da multidão apressada, o verdadeiro rei do império observava a cidade através das janelas panorâmicas de vidro blindado escurecido. Arthur Valadares havia abandonado os trapos sujos e fedorentos da noite anterior, substituindo a fantasia de mendigo miserável por um terno italiano cortado sob medida em um tecido escuro impecável. Sua postura irradiava uma autoridade absoluta e inquestionável, o tipo de poder silencioso que faz homens poderosos tremerem de medo e empresas rivais declararem falência
antes mesmo de tentar qualquer combate. O rosto marcado pelas rugas do tempo e da experiência não mostrava nenhum traço da fragilidade fingida que havia enganado a sua nora arrogante e cruel durante a tempestade avassaladora. Em vez disso, seus olhos escuros e penetrantes brilhavam com uma determinação fria e calculista, focados inteiramente no plano de aniquilação corporativa que ele precisava executar sem qualquer sinal de misericórdia. A porta de carvalho maciço de seu escritório luxuoso abriu-se silenciosamente, permitindo a entrada de Roberto. O assistente executivo sênior e braço direito de confiança do magnata há mais de 20 anos. O homem trazia consigo uma pasta preta de couro grosso contendo os relatórios financeiros detalhados e as investigações secretas que Arthur havia encomendado com urgência máxima logo após o humilhante episódio noturno. O clima na sala era denso e carregado de uma tensão elétrica palpável, indicando que as informações contidas naqueles documentos selariam o destino de muitas pessoas para o resto da vida. Os números são absolutamente pavorosos e muito piores do que as nossas projeções mais pessimistas indicavam nas últimas reuniões estratégicas do Conselho Administrativo do grupo principal. Começou Roberto com um tom profissional. O assistente colocou a pasta sobre a mesa de mogno polido, espalhando cuidadosamente as páginas impressas que revelavam o abismo financeiro criado pela gestão completamente irresponsável e desastrosa de Lucas na filial secundária. Existem buracos contábeis gigantescos, desvios sistemáticos de capital para contas fantasmas e uma série de contratos fraudulentos assinados exclusivamente sob a autorização direta e irresponsável da temível senhora Isabela. Arthur aproximou-se da mesa espaçosa e pegou o primeiro relatório com mãos firmes, examinando cada linha de dados comprometedores com uma fúria silenciosa que ameaçava explodir a qualquer momento de fraqueza. A arrogância daquela mulher desprezível não conhece nenhum limite moral ou ético. Ela está literalmente sugando o sangue da empresa que construí com tanto sacrifício apenas para financiar seus luxos doentios e vaidades absurdas. O magnata bateu o punho fechado contra a madeira nobre, fazendo os papéis tremerem levemente enquanto a sua indignação paternal e profissional atingia um limite de paciência, absolutamente irrecuperável e explosivo. Eu quero saber detalhadamente qual é o papel exato da diretora Mariana no meio de toda essa lama tóxica de corrupção, desenfreada e incompetência administrativa crônica que contaminou a nossa subsidiária. Exigiu Arthur. Ele lembrava vividamente da mulher corajosa que havia arriscado o próprio emprego e enfrentado a tempestade congelante para proteger um velho desconhecido dos seguranças violentos enviados pela nora cruel sem piedade. Se Mariana estivesse de alguma forma envolvida naqueles esquemas sujos, o coração de Arthur sofreria um golpe brutal e irreparável, em sua fé quase esgotada na humanidade corporativa de modo geral. Senhor Valadares, posso garantir, com absoluta certeza, que a diretora Mariana é a única razão pela qual a filial não declarou falência total há pelo menos 6 meses catastróficos, explicou Roberto prontamente. O assistente entregou um documento separado contendo o histórico impecável de decisões estratégicas de Mariana, mostrando como ela lutava desesperadamente para cortar despesas inúteis enquanto era constantemente sabotada pelas ordens irracionais de Isabela. Ela tem trabalhado noites inteiras sem remuneração adicional, tentando desesperadamente tapar os buracos financeiros gigantescos deixados pelos gastos pessoais exorbitantes da esposa do seu incompetente e covarde filho Lucas. Um sorriso sutil e perigoso curvou os lábios finos de Arthur enquanto ele assimilava a verdadeira extensão do heroísmo profissional e moral daquela jovem e brilhante executiva encurralada em um ambiente perigoso e tóxico. Ela não é apenas uma pessoa de bom coração que protege os fracos e oprimidos. Ela é uma guerreira formidável, que entende de administração muito melhor do que o meu próprio sangue, infelizmente. Nós vamos usar o desespero financeiro deles para orquestrar uma armadilha perfeita e inescapável.
onde a ganância insaciável de Isabela será o instrumento principal da sua própria e completa destruição pública. Enquanto o plano magistral ganhava contornos definitivos nas alturas do poder corporativo absoluto, a atmosfera na sede da filial em crise era de pânico generalizado, fofocas venenosas e um medo paralisante do futuro tenebroso. Mariana chegou ao escritório mais cedo do que o habitual, carregando olheiras profundas, marcando seu rosto pálido após uma noite de insônia torturante. Preocupada com o destino sombrio que a aguardava naquela manhã gélida, o silêncio nos corredores era opressivo e artificial, com os funcionários desviando o olhar apressadamente enquanto ela caminhava com determinação e dignidade em direção à imensa sala de reuniões executivas. A tranquilidade falsa foi violentamente estilhaçada quando as portas do elevador principal se abriram no andar da diretoria executiva, revelando Isabela, acompanhada por sua habitual comitiva de bajuladores profissionais e secretárias assustadas demais. A esposa de Lucas vestia um conjunto de grife escandalosamente caro que custava mais do que o salário anual da maioria dos funcionários leais que trabalhavam naqueles cubículos apertados e pessimamente iluminados. Ela marchou pelo corredor principal com a arrogância de uma rainha tirana, inspecionando seus domínios decadentes. Os saltos agulha batendo forte e alto contra o belo e brilhante piso de mármore italiano. Onde está aquela diretora incompetente e insubordinada que acha que pode ditar as regras da minha própria casa e desafiar as minhas ordens diretas na frente dos meus empregados imprestáveis? Gritou Isabela estridente. A voz aguda e irritante cortou o ar frio do escritório como uma lâmina enferrujada, fazendo com que dezenas de cabeças se encolhessem instantaneamente atrás dos monitores em uma tentativa inútil de evitar qualquer conflito. Mariana saiu calmamente de sua sala privada, segurando uma prancheta de relatórios diários contra o peito, pronta para enfrentar a fúria irracional e destrutiva, sem demonstrar qualquer sinal de fraqueza profissional. Bom dia, senhora Isabela. Os relatórios financeiros urgentes de que a empresa precisa desesperadamente já foram devidamente atualizados e entregues ao senhor Lucas ontem à noite, informou Mariana com uma calma impressionante e notável. Ela manteve o tom de voz profissional e equilibrado, recusando-se a entrar no jogo sujo de provocações infantis e humilhações públicas que a mulher adorava encenar para reafirmar um poder vazio de substância real. O contraste entre a dignidade serena da diretora e o descontrole emocional patético de Isabela tornou a cena ainda mais embaraçosa para os diversos e assustados espectadores silenciosos e terrivelmente oprimidos. Eu não quero saber dos seus relatórios ridículos, repletos de números mentirosos que você inventa para justificar o seu salário absurdamente alto nesta companhia decadente e inútil, cuspiu Isabela com os olhos brilhando ódio. A nora de Arthur invadiu o espaço pessoal de Mariana. O cheiro enjoativo do perfume francês caríssimo, misturando-se com a atmosfera pesada de tensão corporativa que asfixiava lentamente o talento e a produtividade total. Quero todos os projetos da diretoria de operações paralisados imediatamente, até que eu mesma faça uma auditoria minuciosa em cada centavo sujo que você administrou nos últimos 6 dolorosos meses contábeis. Paralisar os projetos estratégicos neste momento crítico significaria o fim imediato dos nossos contratos mais valiosos e a falência irreversível da companhia nas próximas 2 semanas intensas e dolorosas, alertou Mariana com firmeza inabalável. Ela olhou diretamente nos olhos furiosos da mulher arrogante, recusando-se a abaixar a cabeça diante de uma decisão administrativa tão estúpida e suicida que destruiria a vida e o sustento de centenas de famílias inocentes. Você não tem autoridade legal ou competência técnica para aprovar medidas tão drásticas sem a concordância unânime do Conselho Administrativo e a assinatura formal final exigida pelo presidente ausente Lucas. Eu sou a esposa do dono e a verdadeira mente brilhante por trás das operações deste lugar nojento. Eu faço exatamente o que eu quiser com os meus funcionários medíocres e altamente covardes, rebateu Isabela,
Ela arrebatou a prancheta de relatórios das mãos surpresas de Mariana e atirou os documentos vitais violentamente contra o chão impecável, espalhando gráficos e planilhas confidenciais como lixo, sem valor aos pés das executivas assustadas. Você está suspensa de todas as suas funções essenciais por tempo indeterminado e terá o salário bloqueado permanentemente a partir do final do expediente de hoje, sem nenhum direito de reclamação. Nesse momento tenso e caótico, Lucas saiu do seu escritório luxuoso e espaçoso, observando a humilhação pública e injustificável de sua diretora, mais competente sem dizer uma única palavra em sua necessária e urgente defesa. O filho de Arthur parecia exausto e profundamente acuado, engolindo em seco enquanto desviava o olhar patético para longe do rosto, decepcionado e chocado de Mariana, escolhendo a covardia silenciosa para evitar confrontar a maldita esposa. Essa total falta de liderança e omissão imperdoável selou o destino sombrio do jovem diretor, provando que ele era verdadeiramente indigno de comandar qualquer empresa viável e honrada neste disputado mercado. Compreendo perfeitamente a situação lamentável que se formou aqui hoje, mas deixarei registrado oficialmente no Departamento de Recursos Humanos que discordo veementemente destas ações arbitrárias e profundamente antiprofissionais, declarou Mariana, recolhendo seus valiosos papéis espalhados. Ela não derramou uma única lágrima e não demonstrou nenhum traço visível de medo avassalador, agindo com uma dignidade férrea e impressionante, que apenas enfureceu ainda mais o ego frágil, sádico e completamente inflado da vilã. A diretora virou as costas para o casal problemático, voltando calmamente para a sua mesa para organizar as suas coisas e preparar a dolorosa saída definitiva sem perder o controle emocional. Do outro lado da cidade imensa e caótica, ignorando o drama mesquinho e doloroso que se desenrolava nos escritórios menores, Arthur Valadares assinava uma série de documentos sigilosos e cruciais com a pesada caneta dourada. O presidente misterioso e bilionário de quem Lucas tanto dependia para salvar a sua empresa falida de um colapso financeiro iminente e desastroso não era outro senão o seu próprio pai frio, implacável e decepcionado. A armadilha estava armada com uma precisão matemática formidável, pronta para ser acionada no momento de maior vulnerabilidade e desespero cego daqueles que traíram profundamente a sua confiança incondicional no passado recente. O plano consistia em enviar um representante formal e anônimo da nossa corporação gigante para oferecer uma injeção de capital ilusória e irresistível na conta bancária vazia da companhia, prestes a morrer definitivamente, explicou Arthur. Roberto acenou concordando, admirando intimamente a crueldade estratégica e brilhante do seu chefe experiente, que planejava comprar as dívidas urgentes e assumir o controle acionário absoluto da empresa estúpida em menos de 72 horas. Isabela verá esse dinheiro falso como um bilhete dourado maravilhoso para patrocinar mais excessos imperdoáveis, acelerando cegamente a queda vertiginosa do império de papel que ela destrói. Quero que os nossos advogados redijam o contrato de aquisição hostil de forma impiedosa, garantindo que, em caso de inadimplência extrema ou gestão fraudulenta comprovada, nós assumamos o controle instantâneo e agressivo de cada pequeno ativo. Certifique-se de que Lucas assine o documento vital, acreditando que está lidando com um fundo de investimentos estrangeiro misterioso e complacente, escondendo o nome da família Valadares atrás de uma teia intrincada de corporações fantasmas anônimas. Eles vão preparar uma festa gigantesca e fútil para celebrar a salvação ilusória iminente. E é lá que cortarei as cabeças orgulhosas diante de todos os patéticos e interesseiros convidados de luxo. A previsão genial e assustadora de Arthur sobre a vaidade da nora confirmou-se ainda naquela mesma tarde caótica, quando Isabela descobriu sobre o suposto fundo misterioso interessado em injetar milhões urgentes na companhia extremamente desastrosa. Em vez de usar os últimos recursos disponíveis nos cofres da empresa para pagar fornecedores vitais, ela imediatamente começou a planejar uma festa escandalosamente cara
e desnecessária para impressionar o futuro e bondoso salvador da pátria. A arrogância doentia da mulher cegava completamente o pouco de bom senso que lhe restava, cavando um poço escuro e profundo, do qual ela jamais conseguiria escapar inteira sem danos terríveis. No final daquele longo e extenuante dia de humilhações públicas, enquanto Mariana esvaziava as gavetas de sua mesa organizadamente e colocava os seus pertences pessoais em uma caixa simples, o seu telefone particular tocou vibrando alto. A diretora suspensa atendeu o aparelho com uma voz incrivelmente cansada e neutra, esperando que fosse apenas mais uma cobrança injusta de fornecedores furiosos ou de clientes abandonados pela gestão catastrófica da esposa histérica e imprestável. No entanto, a voz masculina, profunda e imponente, que ecoou através da linha telefônica, segura, a deixou momentaneamente paralisada e assustada, sentindo um arrepio estranho e incontrolável descer rapidamente pela espinha dorsal. Senhorita Mariana, não assine nenhum documento de demissão oficial e mantenha todas as provas da corrupção diária guardadas com extrema segurança e sigilo absoluto. A tempestade brutal que você enfrentou corajosamente ontem à noite foi apenas o começo. A voz anônima soava curiosamente familiar aos ouvidos atentos da diretora inteligente, carregando uma autoridade magnética e inabalável que prometia uma justiça iminente e devastadora contra todos os vilões corruptos e administradores incompetentes que destruíam aquela organização fragilizada. Mantenha a cabeça erguida sem chorar e compareça ao evento estúpido que a senhora Isabela planeja organizar futilmente, pois o vento da mudança soprará ferozmente em seu favor muito em breve. Antes que Mariana pudesse formular uma única pergunta coerente sobre a identidade secreta do contato incrível ou o significado enigmático das promessas grandiosas e poderosas, a chamada telefônica misteriosa foi abruptamente encerrada com um clique seco, definitivo. Ela ficou parada no meio do escritório deserto e sombrio, segurando o telefone com mãos subitamente trêmulas, enquanto olhava para a chuva implacável que voltava a açoitar violentamente as grandes janelas de vidro do alto edifício comercial. Uma semente minúscula e brilhante de esperança verdadeira floresceu silenciosamente dentro da escuridão profunda do desespero corporativo asfixiante, preparando o terreno perigoso e incerto para o inevitável choque colossal dos gigantes. O imenso salão de festas do hotel mais luxuoso da cidade brilhava intensamente sob a luz de dezenas de lustres de cristal importado, refletindo a opulência artificial de uma empresa à beira do colapso financeiro absoluto. Isabela havia drenado cada centavo restante das contas corporativas esgotadas para financiar este evento extravagantemente ridículo, ignorando completamente os salários atrasados dos funcionários desesperados e as cobranças ameaçadoras dos fornecedores furiosos. O ambiente exalava um perfume doce e enjoativo de flores exóticas caríssimas, criando uma ilusão temporária e perigosa de prosperidade e estabilidade que mascarava o inevitável fim iminente e desastroso. Garçons engravatados circulavam silenciosamente entre as mesas decoradas com seda pura e arranjos florais exuberantes, equilibrando bandejas prateadas, repletas de taças de champanhe francês de safras raras e canapés sofisticados preparados por chefes renomados internacionalmente. A esposa de Lucas caminhava orgulhosamente pelo salão perfeitamente organizado, inspecionando cada pequeno detalhe com os olhos críticos de uma rainha tirana que preparava o terreno sagrado para receber a sua grande e milagrosa salvação financeira. Ela vestia um longo vestido de grife coberto por pequenos diamantes brilhantes, ostentando uma riqueza fictícia e criminosa construída sobre as lágrimas silenciosas dos seus pobres subordinados. Lucas observava a movimentação frenética do outro lado do imenso salão iluminado, sentindo o estômago revirar violentamente a cada nova garrafa de bebida, cara que era aberta e despejada generosamente nas taças de cristal dos convidados interesseiros.
O jovem e covarde diretor sabia perfeitamente que aquela festa luxuosa representava o último e desesperado suspiro de uma companhia moribunda. Dependendo inteiramente da boa vontade ilusória de um fundo de investimentos estrangeiro, sem nenhum rosto conhecido. Ele tentou argumentar contra aquele desperdício imperdoável de recursos escassos, mas foi imediatamente silenciado pelos gritos histéricos e pelas terríveis ameaças implacáveis de sua esposa. Os convidados começaram a chegar em seus carros esportivos reluzentes e ternos impecáveis, formando um mar de sorrisos falsos e conversas vazias sobre negócios inexistentes e lucros imaginários que inundavam aquele ambiente completamente superficial e tóxico. Eram lobos disfarçados de ovelhas educadas, farejando o cheiro inconfundível de sangue fresco e desespero corporativo que emanava dos anfitriões nervosos, aguardando ansiosamente pela oportunidade perfeita de lucrar com a queda vertiginosa daquela família tradicional. Isabela sorria largamente para todos eles, cega pelo próprio ego inflamado e pela crença estúpida de que o novo investidor bilionário a transformaria na verdadeira deusa intocável. Em meio a toda aquela ostentação nojenta e desesperada, Mariana caminhava silenciosamente pelos fundos do salão luxuoso, carregando consigo a última pasta de documentos vitais exigidos pelos auditores externos antes da assinatura oficial e final da misteriosa aquisição. A diretora injustiçada não usava roupas de grife ou joias brilhantes, mas a sua presença imponente e a sua postura profissional inabalável comandavam muito mais respeito verdadeiro do que qualquer tecido caro ou pedra preciosa exibida por aquelas pessoas vazias. Ela cumpria o seu último dever ético com a empresa falida antes de ser permanentemente descartada como um lixo inútil. Assim que os olhos afiados e venenosos de Isabela encontraram a figura discreta da talentosa diretora de operações, caminhando pelo corredor iluminado, um sorriso malicioso e profundamente sádico rasgou o rosto perfeitamente maquiado da mulher mesquinha. A vilã arrogante viu naquela humilhação pública a oportunidade perfeita e irrecusável para demonstrar o seu poder absoluto diante de todos os membros importantes da alta sociedade local e dos conselheiros administrativos covardes que temiam a sua fúria. Ela marchou rapidamente em direção a Mariana, atraindo propositalmente a atenção curiosa e faminta de dezenas de olhares maudiciosos espalhados por todo o salão. O que você pensa que está fazendo neste evento exclusivo e luxuoso, Mariana? Você não percebeu que pessoas da sua classe inferior e incompetente não são absolutamente bem-vindas em comemorações tão sofisticadas e importantes da alta gerência corporativa? A voz estridente de Isabela ressoou pelas paredes do imenso salão decorado, silenciando imediatamente as conversas amenas e forçando todos os convidados influentes a focarem os seus olhos curiosos naquela cena de profundo e explícito constrangimento moral. A esposa de Lucas cruzou os braços sobre o peito estufado, saboreando doentiamente cada segundo do sofrimento iminente que ela planejava impor impiedosamente. Eu vim exclusivamente para entregar os últimos relatórios financeiros auditados e assinar os termos finais de rescisão contratual exigidos pelo Departamento de Recursos Humanos da sua empresa. Senhora Isabela, não tenho o menor interesse em participar desta festa. A voz de Mariana permaneceu completamente firme e desprovida de qualquer emoção visível ou medo covarde, ecoando com uma dignidade profunda que contrastava brutalmente com a postura histérica e infantil da mulher, vestida com roupas escandalosamente brilhantes. Ela estendeu a pasta de couro pesado na direção de Lucas, ignorando totalmente os insultos infantis disparados freneticamente pela sua agressora arrogante e vazia. Isabela interceptou rapidamente a pasta importante com um movimento brusco e violento, arrancando os documentos delicados das mãos firmes da diretora e jogando os papéis valiosos sobre uma mesa próxima decorada com belos lírios brancos absurdamente caros. Você está oficialmente demitida por justa causa devido à sua completa incompetência técnica e insubordinação crônica. Mariana. Exijo que os seguranças escoltem,
esta mulher inútil e deprimente para fora das instalações do meu hotel, imediatamente antes que contamine o ambiente. A ordem cruel e desnecessária causou um burburinho abafado entre os convidados engravatados, mas ninguém teve coragem de intervir para defender a funcionária. O silêncio pesado e acovardado de Lucas confirmou a triste realidade sombria que Mariana já conhecia intimamente há muitos meses, exaustivos e dolorosos, destruindo completamente a última centelha de esperança que ela nutria em relação ao caráter daquele líder medíocre. Ela olhou profundamente nos olhos do homem assustado, transmitindo um sentimento de pena genuína e decepção irreparável. Sabendo perfeitamente que o verdadeiro castigo daquele executivo fraco seria viver o resto dos seus dias submisso àquela mulher tóxica, sem dizer mais uma única palavra inútil ou derramar lágrimas falsas. A diretora virou as costas e começou a caminhar devagar. A saída solitária e silenciosa de Mariana foi acompanhada por olhares críticos e sussurros venenosos de uma multidão elitista que julgava o valor das pessoas unicamente pela quantidade de zeros em suas contas bancárias, repletas de dinheiro. Sujou. Ela manteve o queixo erguido e os ombros relaxados, caminhando com a leveza de alguém que finalmente se libertou de uma prisão sufocante construída com corrupção diária, mentiras deslavadas e um egoísmo corporativo absolutamente nojento e imperdoável. Enquanto cruzava as grandes portas de vidro do saguão do hotel iluminado, lembrou-se misteriosamente da promessa reconfortante feita por aquela voz grave no telefone. Longe daquela festa hipócrita e miserável, as ruas frias da metrópole vibrante testemunhavam o deslocamento silencioso e ameaçador de uma impressionante e longa carreata composta por dezenas de carros blindados, pretos e extremamente luxuosos, avançando rapidamente pelo asfalto, molhado. O comboio poderoso cortava o trânsito caótico noturno com a precisão cirúrgica de um predador mortal que finalmente encontrou o rastro fresco de uma presa muito vulnerável. Ignorando os semáforos vermelhos e buzinando de forma intimidatória contra os retardatários. No veículo principal daquela frota imperial, o verdadeiro magnata implacável preparava o golpe final e definitivo da sua majestosa vingança perfeita. Arthur Valadares bebia vagarosamente uma taça de vinho tinto de uma safra envelhecida e absurdamente rara, enquanto revisava os últimos e devastadores documentos legais que transferiam imediatamente o controle total e absoluto da empresa, falida, para as suas mãos manchadas. O patriarca da família respirava calmamente no ambiente climatizado e seguro do carro de luxo, sentindo a adrenalina fria da caçada pulsar intensamente nas veias velhas e marcadas pela experiência brutal de décadas, lutando no implacável mercado financeiro. O sorriso calculista no rosto do magnata indicava que a armadilha letal estava perfeitamente armada e pronta para fechar os dentes afiados. Os contratos fraudulentos e os absurdos desvios de recursos financeiros promovidos pela senhora Isabela já foram rigorosamente documentados, fotografados e devidamente registrados pelos nossos auditores secretos mais eficientes e silenciosos durante esta última semana turbulenta, relatou o fiel assistente Roberto. O homem entregou um tablet brilhante para o seu experiente chefe supremo, mostrando os vídeos em tempo real das câmeras de segurança internas do hotel luxuoso que exibiam o ambiente superficial da festa fútil organizada com dinheiro furtado. O fundo falso de investimentos que nós utilizamos como isca atraiu aqueles dois tolos arrogantes diretamente para o nosso matadouro perfeitamente iluminado. Eles gastaram os nossos milhões imaginários para comprar champanhe inútil e flores caras, cavando alegremente a própria sepultura corporativa enquanto tentavam desesperadamente encenar um teatro ridículo de sucesso empresarial absolutamente falso e insustentável perante a elite gananciosa da sociedade. Comentou Arthur. O tom de voz do velho bilionário estava carregado de um nojo visceral pelas atitudes vergonhosas e mesquinhas do seu filho biológico, sentindo a dolorosa necessidade paterna de aplicar um castigo exemplar. A verdadeira justiça
nunca é agradável ou misericordiosa. Ela deve ser ensinada através da total e completa destruição financeira, implacável e humilhante. Eu garanto que o choque causado pela revelação surpresa da sua verdadeira identidade oculta destruirá completamente qualquer resquício de arrogância, doentia e soberba venenosa que aquela mulher horrível possui na alma, pontuou o experiente Roberto com um sorriso frio. O plano genial do Sr. Valadares não visava apenas a mera recuperação brutal dos ativos preciosos da empresa endividada, mas principalmente a total aniquilação moral, psicológica e pública da figura odiosa que o tratou como um pedaço de lixo. A vingança seria servida no prato mais frio possível, degustada lentamente sob os holofotes brilhantes da festa luxuosa e intensamente cheia. Enquanto o comboio letal e implacável se aproximava perigosamente do hotel maravilhosamente decorado, Mariana aguardava silenciosamente em pé, sob a pequena marquise protetora do grandioso edifício moderno, para tentar escapar da fina chuva gelada que teimava em cair sem parar. A ex-diretora exausta abraçou o próprio corpo frágil para manter algum calor precioso, esperando inutilmente por um táxi atrasado que pudesse levá-la de volta para o seu modesto e pequeno apartamento vazio nos arredores mais simples da grande cidade. Ela não sentia pena de si mesma ou remorso, apenas um vazio profundo por ter dedicado anos a líderes corruptos e covardes. Os faróis brilhantes e agressivos do veículo blindado que liderava a enorme frota corporativa cortaram a névoa fria da avenida movimentada, iluminando violentamente a silhueta solitária da brava mulher que havia demonstrado verdadeira compaixão e imensa coragem na pior hora. Arthur reconheceu imediatamente o pequeno casaco cinza familiar que a jovem brilhante vestia contra o vento frio e impiedoso da madrugada solitária, ordenando que o experiente motorista particular diminuísse drasticamente a velocidade do imenso e intimidador automóvel de luxo. A oportunidade de retribuir o ato de pura bondade incondicional apresentou-se perfeitamente alinhada com o momento exato e dramático do grande ataque. Pare o carro exatamente na frente daquela jovem senhora que aguarda perto da porta principal de vidro do imenso edifício iluminado, ordenou o magnata bilionário com uma voz inquestionável e profundamente carregada de uma estranha gratidão silenciada pelas intensas circunstâncias cruéis. A gigantesca porta traseira do sedã maravilhosamente polido abriu-se lentamente sob o olhar espantado e curioso da talentosa diretora injustiçada que lutava contra o vento frio e implacável que varria impiedosamente as calçadas da Capital Violenta. Um homem imponente vestindo um terno sob medida saiu cuidadosamente do interior do veículo luxuoso e sombrio, com os olhos escuros brilhando justiça. Boa noite, senhorita Mariana. Vejo que as promessas sombrias e cruéis daquela mulher, vazia sobre o seu triste futuro profissional, infelizmente, se concretizaram muito antes do que eu pessoalmente esperava. Cumprimentou Arthur Valadares com a mesma voz rouca, porém firme e poderosa. A jovem recuou um passo assustada com a presença física e esmagadora daquele homem bilionário e estranhamente enigmático que exalava um inegável poder absoluto capaz de moldar completamente os terríveis destinos financeiros mundiais com simples estalos de dedos. No entanto, havia algo perturbadoramente familiar no brilho analítico daqueles olhos profundamente sábios e intensamente misteriosos e experientes. O senhor é o líder daquele misterioso grupo internacional de investimentos poderosos e implacáveis que pretende comprar a empresa decadente do senhor Lucas de forma imediata e absolutamente implacável, deduziu Mariana rapidamente, demonstrando a admirável astúcia mental e inteligência afiada. A mente brilhante da ex-diretora processou todas as mínimas peças do complexo e obscuro quebra-cabeça corporativo em poucos segundos surpreendentes, conectando rapidamente o surgimento milagroso do bilionário secreto com o evento luxuoso e desesperadamente estúpido organizado dentro do hotel cheio. Ela compreendeu imediatamente que aquela festa suntuosa e bizarra
era na verdade uma terrível e dolorosa armadilha, perfeitamente orquestrada e letal. Sua mente brilhante e profundamente analítica é exatamente o recurso valioso e insubstituível que aquela companhia moribunda sempre precisou para sobreviver aos ataques mortais deste mercado perverso. Mas eles cegamente escolheram jogar o seu imenso talento no mais sujo e profundo esgoto corporativo. Arthur sorriu abertamente e cordialmente para a competente e honrada diretora demitida, oferecendo a sua mão enluvada, com um inegável e profundo respeito sincero, que raramente demonstrava diante de qualquer formidável adversário ou dedicado e fiel aliado comercial. Eu sou Arthur Valadares, o único fundador e dono daquele lixo administrativo que Isabela destruiu arduamente. O poderoso choque inicial e profundo atingiu a mente brilhante de Mariana, com uma força assustadora e arrasadora que desequilibrou todas as suas fortes e lógicas convicções profissionais e pessoais sobre a terrível tempestade daquela noite, bizarra e inesquecível de tormento sombrio. As feições endurecidas do experiente bilionário, embora perfeitamente bem cuidadas e elegantemente barbeadas com extremo cuidado luxuoso, escondiam a mesma essência triste e vulnerável do falso mendigo encharcado de chuva gelada que ela havia salvado e defendido heroicamente da forte agressão covarde. A peça final e brilhante daquele jogo genial de mestres do imenso universo corporativo finalmente se encaixou. Aquele suposto mendigo miserável, doente e totalmente humilhado de propósito, o homem machucado, secretamente, que eu cobri calorosamente com o meu próprio casaco, simples, durante aquela noite chuvosa e inesquecivelmente cruel, no portão majestoso. Aquele infeliz era o Sr. Valadares, o tempo inteiro, murmurou espantada. Ela piscou lentamente os lindos e profundos olhos assustados, percebendo com profundo terror e alívio misterioso que o verdadeiro rei vingativo daquelas selvas financeiras obscuras estava pessoalmente pronto e furioso para destruir implacavelmente todos. O teste secreto inusitado revelou muito mais do que mentiras, mostrando com muita precisão os diamantes raros e fortes da alma. Exatamente. Minha cara. Eu estava avaliando cuidadosamente a podridão moral que corroeu os meus dolorosos negócios familiares durante longo tempo. E felizmente acabei encontrando ouro puro, coragem verdadeira e honra inabalável, escondidos lindamente no meio de toda aquela triste escória nojenta. O idoso bilionário experiente ajeitou elegantemente o seu paletó, importado perfeitamente sob medida, apontando o longo dedo indicador coberto por luxo para as enormes portas de entrada de vidro intensamente iluminadas do imponente salão festivo, recheado de devedores. Agora peço que acompanhe a minha honrosa comitiva, armada neste passeio destrutivo, final pelo inferno merecido deles. Convido formalmente. Mariana respirou fundo repetidas vezes para oxigenar a mente assombrada e incrivelmente confusa por todas aquelas revelações poderosamente intensas e absolutamente decisivas sobre as consequências imediatas e aterrorizantes do futuro sombrio da administração da empresa, daquele arrogante e covarde casal perverso. Ela aceitou delicadamente e respeitosamente a oferta formal do magnata vingativo, acompanhando pacientemente os temidos executivos sombrios na silenciosa caminhada rumo às maravilhosas portas blindadas do salão opulento. A música agradável ecoava lá dentro perfeitamente ignorante sobre a grande guilhotina corporativa amolada que cairia mortalmente e subitamente sobre todas as ricas cabeças extremamente estúpidas em pouquíssimos minutos finais e agonizantes. O ambiente interno do salão de festas transbordava uma energia frenética e artificialmente eufórica sob a regência narcisista de Isabela. A mulher arrogante subiu graciosamente ao pequeno palco improvisado no centro do salão suntuoso, segurando uma taça de cristal preenchida com o champanhe mais caro e raro disponível na cidade inteira.
Ela sorria radiantemente para a multidão de rostos gananciosos e influentes que a observavam com falsa admiração e verdadeira inveja da sua suposta ascensão meteórica ao cume absoluto do poder financeiro local. Lucas permanecia encolhido em uma cadeira próxima, suando frio e rezando silenciosamente por qualquer milagre improvável. Caros convidados de imenso prestígio, hoje celebramos o início glorioso de uma nova e insuperável era dourada para a nossa corporação familiar. Discursou Isabela com uma voz estridente que ecoou pelo salão. O som das conversas paralelas cessou quase instantaneamente, substituído por aplausos ensaiados e sorrisos plastificados que mascaravam perfeitamente a podridão moral de todos os indivíduos desprezíveis presentes naquele evento bizarro e luxuoso. Ela ergueu a taça delicada em direção aos grandes lustres de cristal reluzentes, sentindo-se a verdadeira rainha intocável do mundo dos negócios, completamente alheia à tempestade devastadora que se formava silenciosamente do lado de fora. Enquanto os brindes vazios de significado real ressoavam calorosamente no ambiente aquecido e falsamente próspero, as imensas portas duplas de mogno maciço da entrada principal começaram a se abrir lentamente e com estrondo. O movimento mecânico e pesado das ferragens antigas cortou subitamente a música clássica suave que preenchia o ambiente espaçoso, atraindo a atenção imediata e curiosa de todos os investidores e executivos presentes na sala. Uma lufada inesperada de vento noturno, extremamente frio e carregado de chuva fina, invadiu o salão de festas decorado, fazendo as chamas das velas exclusivas tremerem violentamente sobre as mesas luxuosamente arranjadas. O silêncio absoluto e ensurdecedor tomou conta do recinto iluminado quando a figura imponente e majestosa de Arthur Valadares cruzou o limiar da porta principal com uma autoridade avassaladora e inquestionável. O experiente magnata bilionário caminhava com a postura ereta e dominante de um imperador romano, retornando vitoriosamente de uma guerra sangrenta e implacável para punir severamente os traidores que conspiraram secretamente contra o seu trono de ouro. Ele estava ladeado por uma verdadeira muralha humana de seguranças particulares, formidáveis, vestidos inteiramente de preto, cujos olhares impenetráveis e mortais varriam o salão luxuoso em busca de qualquer movimento suspeito. Logo ao lado direito do patriarca temido e respeitado internacionalmente, caminhava a diretora Mariana com uma serenidade admirável e uma dignidade profissional inabalável, que ofuscava completamente os trajes espalhafatosos dos convidados ricos. Ela segurava firmemente a mesma pasta de couro grossa que continha as provas finais e irrefutáveis da corrupção diária. Não mais como uma funcionária humilhada e injustiçada, fugindo da vergonha pública e dolorosa. A sua presença ao lado do bilionário misterioso, que todos aguardavam ansiosamente, chocou os membros covardes do conselho administrativo que haviam assistido passivamente à sua demissão abusiva e cruel minutos antes do evento. Isabela piscou freneticamente os olhos maquiados com produtos caríssimos, tentando desesperadamente processar a imagem bizarra e completamente contraditória que desafiava brutalmente a sua frágil e limitada compreensão da realidade corporativa. A mulher arrogante sorriu abertamente e apressou o passo em direção à entrada principal iluminada, acreditando firmemente com toda a sua imensa e doentia vaidade que o homem idoso de terno elegante era finalmente o investidor estrangeiro salvador. Ela ignorou totalmente a presença surpreendente e incômoda de Mariana, focando toda a sua energia manipuladora e falsa simpatia na figura bilionária que prometia alimentar todos os seus luxos imperdoáveis. Seja extremamente bem-vindo à nossa modesta, mas calorosa e luxuosa celebração de sucesso empresarial. Senhor Presidente do Fundo Internacional de Investimentos, que nos honra imensamente com a sua prestigiosa e aguardada visita noturna, Isabela estendeu a mão perfeitamente cuidada e coberta de anéis brilhantes, com uma elegância ensaiada e exageradamente bajuladora, exibindo os dentes perfeitamente clareados em um sorriso predador
que escondia uma ganância insaciável e destrutiva. O coração da vilã batia acelerado pelo triunfo iminente e glorioso, cega pela própria luz artificial que ela mesma havia criado para esconder a escuridão avassaladora de seus crimes imperdoáveis e cruéis. Arthur parou abruptamente a poucos centímetros da mulher orgulhosa e completamente fútil, ignorando friamente a mão estendida que permaneceu pairando no ar, carregado de tensão extrema, como uma oferta rejeitada e morta. Os olhos escuros e impiedosos do magnata bilionário perfuraram diretamente a alma rasa de Isabela, transmitindo um profundo nojo silencioso e uma promessa aterrorizante de destruição iminente que paralisou os músculos tensos da anfitriã. Foi exatamente naquele segundo congelado no tempo cruel que o cérebro limitado da nora começou a processar os contornos familiares daquele rosto rígido, associando as feições limpas com as lembranças sujas e chuvosas. A cor fugiu instantaneamente do rosto perfeitamente desenhado de Isabela, deixando a pele pálida como cera fria, enquanto o terror primitivo e avassalador tomava conta do seu corpo repentinamente trêmulo e muito fraco. Os olhos arregalados da mulher cruel reconheceram o formato do nariz autoritário, as linhas severas ao redor da boca firme e a intensidade assustadora do olhar implacável que ela havia humilhado sob a chuva. O investidor bilionário que ela pretendia seduzir com promessas vazias de lucros absurdos era o mesmíssimo mendigo que ela mandou enxotar violentamente da frente de sua luxuosa e imponente mansão dias antes. Parece que o lixo humano e imprestável que ousou manchar as preciosas calçadas imaculadas da sua maravilhosa e intocável mansão retornou rapidamente para estragar o clima agradável desta patética festividade de mentirosos e ladrões covardes. A voz potente e trovejante de Arthur Valadares ecoou por todos os cantos do imenso salão de festas silencioso, arrancando exclamações de puro choque e murmúrios de confusão absoluta de todos os elegantes convidados ao redor. Isabela recuou 2 passos vacilantes para trás, com os joelhos tremendo incontrolavelmente sob o peso opressor daquele luxuoso vestido brilhante que subitamente parecia pesar uma verdadeira e sufocante tonelada. Lucas abriu caminho desesperadamente por entre a multidão confusa e apreensiva de engravatados silenciosos, sentindo o ar fugir violentamente de seus pulmões apertados quando finalmente conseguiu visualizar perfeitamente o causador de toda aquela imensa comoção. O copo de uísque barato escorregou irremediavelmente de seus dedos suados e fracos, despedaçando-se com um barulho cortante no chão de mármore italiano polido, enquanto ele encarava a figura gigantesca e severa do seu próprio pai. Meu Deus do céu infinito! Pai, o que o Senhor está fazendo aqui nesta festa, com essa equipe inteira de seguranças armados, acompanhando os seus passos pesados e decididos? Gaguejou. Eu vim observar pessoalmente e recolher os pedaços destroçados e apodrecidos do legado brilhante e valioso que confiei cegamente nas tuas mãos covardes e nas garras venenosas dessa víbora que você chama lamentavelmente de esposa amada. O magnata não demonstrou um único pingo de afeição paternal ou carinho reconfortante em direção ao filho assustado e medíocre que tremia vergonhosamente perante a sua imponente e devastadora presença ameaçadora e intensamente destruidora. De egos inflados. Arthur caminhou firmemente em direção ao palco central, maravilhosamente iluminado, forçando os convidados a recuarem temerosamente, como um oceano se abrindo misteriosamente e subitamente diante da verdadeira autoridade. Isso é um absurdo inaceitável e completamente ridículo. Este velho louco que invadiu o meu hotel luxuoso não pode ser o renomado presidente misterioso do bilionário fundo de investimentos estrangeiro que salvará o nosso belo patrimônio. Isabela gritou histericamente e descontroladamente para todos os engravatados presentes no grande salão, apontando um dedo fino e acusador e terrivelmente trêmulo na direção do poderoso peito largo do temido e extremamente silencioso líder implacável. Vocês precisam retirar este imundo impostor nojento e psicopata destas instalações sagradas imediatamente,
antes que ele arruine todas as nossas grandes negociações vitais e destrua as nossas valiosas promessas. Roberto, o assistente sênior e leal escudeiro de extrema confiança do grande rei dos negócios internacionais. Avançou 2 passos precisos e entregou um microfone dourado nas mãos firmes e grandes do temido e furioso patriarca da família ofendida. Não existe nenhum fundo de investimentos internacional benevolente e imensamente generoso disposto a salvar uma empresa apodrecida e completamente corrompida pela total e absoluta falta de escrúpulos morais de administradores imbecis como vocês dois. Medíocres e patéticos. A empresa fantasma que comprou secretamente e agressivamente cada ação circulante e dívida não paga desta companhia moribunda pertence única e exclusivamente ao grandioso Império Valadares. Um telão enorme e perfeitamente posicionado atrás do palco luxuoso foi ligado subitamente pela competente e rápida equipe de tecnologia formidável que acompanhava o bilionário idoso em sua brutal e maravilhosa cruzada de pura vingança, em questão de dolorosos e paralisantes segundos inesquecíveis. Dezenas de planilhas comprometedoras, extratos de contas bancárias em paraísos fiscais obscuros e fotografias nítidas de recibos de compras absurdamente luxuosas de roupas brilharam impiedosamente para todos verem chocados. Mariana forneceu aos dedicados auditores investigativos da matriz principal todo o caminho digital obscuro que Isabela usou covardemente para saquear os cofres rasos e vazios da corporação enfraquecida. A senhora Isabela desviou impiedosamente milhões valiosos durante o último caótico e doloroso semestre corporativo, apenas para alimentar o seu ridículo vício doentio por joias exclusivas, casacos importados e viagens clandestinas de muito luxo exorbitante. Arthur falava com repulsa gélida e perfeitamente calculada que cortava o ambiente agradável como uma lâmina de aço afiada e venenosa, destruindo completamente a falsa aura de intocável majestade que a mulher orgulhosamente usava de forte proteção mentirosa. Cada convidado importante na sala espaçosa agora encarava a anfitriã histérica com inegável desprezo profundo, afastando-se instintivamente dela como se a ex-rainha estivesse perigosamente doente e altamente contagiosa. Isso é mentira absurda e criminosamente fabricada por aquela mulher incompetente da Mariana que quer destruir a minha vida perfeita, porque inveja o meu incrível brilho natural e o meu sucesso maravilhoso e totalmente inabalável. Isabela gritou feito uma criança raivosa, correndo loucamente em direção à jovem diretora, serena com as mãos transformadas em garras perigosas prontas para rasgar brutalmente o rosto da inimiga profissional. Calma, que desvendou todos os absurdos crimes nefastos, antes que ela pudesse tocar na brava e leal funcionária honrada. 2 seguranças verdadeiramente imensos seguraram firmemente os seus braços delicados e fúteis, paralisando seus movimentos violentos imediatamente. Lucas caiu rudemente de joelhos sobre o piso brilhante e gelado, chorando copiosamente e lamentavelmente diante de todos os poderosos líderes corporativos que até ontem sugavam o seu precioso dinheiro, fácil, e riam de piadas sem graça alguma. O homem patético compreendeu tragicamente, tarde demais, que havia entregado o império próspero de seu pai amado diretamente nas garras de um monstro terrivelmente insaciável e egoísta, vestido com a seda sedutora da mais pura e perversa traição desleal. O olhar decepcionado e gélido que Arthur direcionou ao pobre e infeliz filho derramado vergonhosamente no chão brilhante foi muito mais cortante do que tiros. A partir deste momento tenso, todos os inúteis e sujos direitos corporativos de Lucas Valadares sobre o nosso abalado grupo estão revogados permanente e inapelavelmente sob o argumento irrefutável de falha gravíssima e imperdoável na administração e gestão de crise. O contrato assinado pelo seu próprio e fraco punho concedeu totais e completos poderes absolutos à minha forte matriz de comando inquestionável em casos de severa fraude fiscal, comprovada tecnicamente, sem sombra de dúvida, obscura e perversa.
Vocês cometeram atrocidades corporativas gigantescas contra o maravilhoso patrimônio familiar tradicional e sofrerão profundamente com a fúria implacável que acabei de invocar nesta sala enorme. Vocês dois covardes chorões estão imediata e publicamente demitidos por causa de atos inaceitáveis de pura e injustificável, falta gravíssima de conduta moral inaceitável aos olhos experientes da justiça afiada de nosso grande mercado financeiro, sombrio e muito terrível e cruel. Todas as vossas regalias corporativas caríssimas foram cortadas implacavelmente. Os cartões empresariais imensos foram duramente bloqueados, e os luxuosos imóveis pertencentes ao grande grupo já possuem chaves totalmente novas neste segundo trágico e altamente libertador do fim de festa vazia. Vocês dormirão na escura sarjeta abandonada, e eu não sentirei tristeza silenciosa enquanto vocês tremem sob a chuva impiedosa, destrutiva. Roberto recolheu brilhantemente o desnecessário colar absurdo e caríssimo que adornava orgulhosamente o pescoço branco e suado de Isabela, desesperada, avisando serenamente que a joia roubada pertencia legalmente ao falido e quase destruído caixa ferido de sua outrora grande companhia próspera. A vilã arrogante desmoronou pateticamente no chão sujo, gritando de forma estridente e profundamente vergonhosa, enquanto via os seus grandes e brilhantes castelos maravilhosos, de vaidade inflada, desabarem rudemente com a força de um terrível e cruel terremoto, invisível, corporativo, abalador de ego. Os deuses falsos caíram velozmente de seus altares imensos diante do verdadeiro titã implacável. E quanto a todos os senhores ilustres hipócritas e verdadeiros ratos que vieram comemorar e beber vinhos do sangue alheio nas nossas contas sangrentas, aconselho que deixem pacificamente o local e voltem aos seus esgotos escondidos imediatamente antes do fim terrível e tenebroso. O bilionário fuzilou toda a enorme multidão luxuosa paralisada, exalando pura e perigosa promessa, sombria, ameaçadora, mortal, que espantou até os magnatas, imensos e corajosos concorrentes espalhados pela sala, ricamente iluminada e absurdamente sufocante pelo choque e medo palpável. O salão enorme e dourado começou a esvaziar covardemente num ritmo apressado e incrivelmente patético, enquanto o terror dominava corações e pernas rápidas. Mariana observou o grande e desastroso naufrágio merecido daqueles vilões com o coração sereno, agradecendo misteriosamente ao inegável universo que pune a cegueira arrogante de quem recusa aceitar compaixão num mundo frio e corporativo, perigoso e imensamente cruel aos fracos e vulneráveis e esquecidos oprimidos. O idoso e forte bilionário que ela ajudou virou as costas para os derrotados lamentáveis, sem dizer absolutamente nada carinhoso, para acalmar mentes perdidas na imensa ruína merecida, gerada por mentiras estúpidas de futilidade imensa. A verdadeira e impiedosa revolução implacável nos escritórios limpos estava silenciosamente encerrada com grande glória. O sol nascia timidamente sobre a imensa metrópole de concreto e vidro no dia seguinte à tempestade corporativa implacável, iluminando uma realidade completamente nova e assustadora para aqueles que antes se julgavam deuses intocáveis. Longe dos lençóis de seda egípcia e dos travesseiros de plumas raras que costumavam embalar o seu sono tranquilo, Isabela acordou sobressaltada no colchão duro e manchado de um quarto de motel barato e deprimente. O cheiro de mofo impregnava o ar pesado do pequeno ambiente mal iluminado, substituindo violentamente o aroma adocicado das flores exóticas caríssimas que perfumavam a sua extinta mansão suntuosa. A ex-mulher poderosa sentou-se na beira da cama rangeante, encarando as próprias mãos, trêmulas, que agora estavam desprovidas de todos os imensos anéis de diamantes brilhantes e pulseiras exclusivas confiscadas pelo temido senhor Valadares. O silêncio daquele quarto medíocre era interrompido apenas pelo som abafado dos carros passando na rodovia suja lá fora. Um lembrete cruel de que ela havia sido brutalmente expulsa do seu paraíso artificial e dourado. Lucas dormia encolhido no canto oposto do colchão desconfortável.
O rosto pálido marcado por lágrimas secas de um homem covarde que finalmente perdeu todas as suas preciosas vantagens irrevogáveis. A terrível gravidade da sua situação desesperadora começou a esmagar o peito de Isabela quando ela ligou a pequena televisão antiga, pendurada na parede descascada, para assistir aos noticiários matinais focados em economia nacional. O rosto perfeitamente maquiado da apresentadora elegante anunciava o escândalo financeiro gigantesco envolvendo o desvio criminoso de fundos da imensa corporação Valadares, mencionando explicitamente o nome da ex-diretora como a principal, investigada por fraude contábil. Arthur havia cumprido rigorosamente a sua promessa sombria e vingativa, entregando um dossiê criminal completo nas mãos implacáveis das autoridades competentes. Durante as primeiras horas da madrugada fria e implacável, as sirenes distantes da polícia metropolitana pareciam soar como o canto fúnebre do império, de mentiras e pura futilidade que ela havia construído arduamente sobre o sofrimento terrível e silencioso de dezenas de funcionários. Não havia mais seguranças particulares intimidadores para proteger os seus passos incertos. Não havia mais advogados caríssimos comprados com dinheiro roubado para calar as vozes revoltadas daqueles que ela oprimiu com imensa e nojenta crueldade. Isabela abaixou a cabeça derrotada e chorou copiosamente, sentindo o peso esmagador da verdadeira justiça divina caindo pesadamente sobre os seus ombros frágeis e completamente desprovidos de verdadeira força moral. Enquanto a antiga rainha fútil afundava na mais profunda e escura miséria humana, o verdadeiro rei do império corporativo já operava milagres estratégicos de recuperação financeira nas altas torres espelhadas do grandioso centro empresarial. Arthur Valadares estava sentado à cabeceira da imensa mesa de granito negro na principal sala de reuniões executivas, analisando com frieza cirúrgica as inúmeras planilhas detalhadas preparadas meticulosamente pela sua excelente equipe de auditores forenses. O magnata idoso não demonstrou nenhum pingo de fadiga física, alimentado incansavelmente pela enorme necessidade vital de limpar completamente o lixo tóxico acumulado pelas péssimas decisões do filho biológico incompetente. O fiel e brilhante assistente sênior Roberto coordenava rigorosamente as maciças demissões por justa causa de todos os gerentes coniventes, parceiros comerciais corruptos e bajuladores interesseiros que formavam a corte podre da maldita Isabela. Cada indivíduo que havia participado ativamente ou que simplesmente fechou os olhos acovardados para os enormes roubos e para o assédio moral diário foi imediatamente convocado e enxotado do grandioso edifício sob a supervisão armada. As cartas de rescisão foram redigidas com uma dureza legal inquestionável e profunda, garantindo que nenhum daqueles parasitas corporativos conseguisse processar a gigantesca empresa no futuro em busca de acordos. Nós conseguiremos estabilizar o fluxo de caixa sangrento e cobrir todos os imensos buracos fiscais deixados abertos nos próximos 3 meses, de intenso trabalho ininterrupto e absoluto controle diário, informou Roberto com confiança profissional. No entanto, precisaremos de uma liderança interna formidável e profundamente honrada para reerguer a moral dos milhares de funcionários honestos que sofreram terrivelmente sob aquele cruel regime de constante e doentio terror psicológico sem propósito. A empresa sobreviveu ao baque desastroso, mas a sua alma está completamente ferida e desmotivada pela imensa e absurda falta de reconhecimento humano daqueles que suam diariamente pela nossa rica produção. Arthur acenou lentamente, concordando com a precisa avaliação técnica do seu leal subordinado veterano. Os olhos sábios e intensamente experientes brilhando com uma certeza reconfortante e poderosa que iluminava os difíceis caminhos do futuro. Eu já encontrei a exata e maravilhosa liderança impecável que esta nossa fragilizada companhia precisa urgentemente para curar todas as suas profundas cicatrizes organizacionais e prosperar novamente de forma limpa e inegavelmente gloriosa. No mercado, peço que você envie imediatamente um carro perfeitamente adequado e um convite extremamente formal
para a brilhante senhorita Mariana. Pois nós temos um importantíssimo e vital contrato de trabalho. Em um bairro residencial modesto e imensamente distante das áreas nobres, repletas de mansões escandalosamente luxuosas da grande capital, a ex-diretora de operações acordou com os fracos raios de sol atravessando a pequena janela. Mariana preparou o seu café matinal em uma xícara simples de cerâmica. Sentindo uma paz espiritual profunda e maravilhosamente leve, que ela não experimentava, desde o exato dia em que foi contratada por Lucas, a intensa e inesquecível noite anterior parecia um verdadeiro sonho maluco e cinematográfico. Uma incrível intervenção do destino implacável que varreu os piores pesadelos da sua sobrecarregada mente analítica. O barulho suave e refinado de um motor extremamente potente chamou a curiosidade natural de Mariana, fazendo a jovem talentosa espiar levemente pela cortina fina da sua agradável e muito silenciosa sala de estar. Um sedã preto impecavelmente limpo e maravilhosamente polido estava estacionado bem diante do seu portão enferrujado, contrastando violentamente com os veículos velhos e amassados que normalmente circulavam pelas ruas irregulares daquele humilde bairro trabalhador. Um motorista elegante vestindo terno escuro desceu rapidamente do automóvel blindado, segurando respeitosamente um envelope branco selado com um imponente brasão dourado pertencente ao bilionário e implacável grupo corporativo Valadares. A talentosa diretora abriu a pesada porta de madeira e recebeu o documento luxuoso com mãos firmes e calmas, lendo rapidamente as elegantes linhas digitadas que solicitavam a sua presença vital na imensa matriz. Ela não hesitou em aceitar o grande chamado extraordinário. Vestindo o mesmo terninho cinza impecável e o velho casaco quente que havia protegido as costas doloridas do suposto mendigo vulnerável durante aquela tempestade implacável, Mariana entrou no carro luxuoso e silencioso, com o queixo erguido e a mente maravilhosamente focada, pronta para enfrentar qualquer complexo desafio intelectual ou profissional que o implacável magnata desejasse misteriosamente propor. O trajeto tranquilo, até o cume absoluto do imenso poder corporativo, forneceu tempo valioso para que a inteligente profissional pudesse organizar mentalmente todas as suas brilhantes e revolucionárias ideias sobre verdadeira gestão e eficiência. Quando as imensas portas do elevador executivo privativo se abriram suavemente no andar da presidência máxima, ela foi recebida diretamente pelo caloroso assistente Roberto, que a guiou com um imenso e sincero respeito palpável. O clima na grandiosa sede era de intensa renovação silenciosa e poderosa organização estratégica, muito diferente do abafado e constante inferno de fofocas cruéis que dominava os rebaixados escritórios da terrível Isabela. Arthur Valadares aguardava a visita ilustre de pé perto da extensa parede de vidro grosso que oferecia uma vista absolutamente espetacular e dominadora de toda a agitada metrópole financeira que ele praticamente controlava sozinho. Bom dia, minha brava heroína das tempestades cruéis e noites frias. Seja extremamente bem-vinda ao verdadeiro coração pulsante e inabalável da nossa grandiosa corporação internacional, limpa e agora livre de parasitas arrogantes. Saudou cordialmente. O bilionário indicou uma poltrona macia de couro legítimo para que a excelente diretora sentasse confortavelmente. Sentando-se logo em frente, com uma postura agradável, que eliminava completamente as temidas barreiras formais. É uma honra imensa e muito surpreendente estar sentada aqui com o senhor nestas luxuosas e tranquilas instalações corporativas, após o absoluto e total caos libertador que dominou completamente a nossa inesquecível madrugada anterior. Mariana falou com a sua característica voz serena e sempre profissional, mantendo o excelente e imaculado contato visual direto que demonstrava extrema confiança madura e nenhuma gota de falsa subserviência, covarde e puramente interesseira. Gostaria de saber qual é o motivo urgente e misterioso desta honrosa e inusitada convocação matinal.
considerando o fato de que fui demitida abusivamente durante aquele fatídico e bizarro evento festivo fútil, aquela demissão ilegal e absolutamente histérica, promovida por uma mulher louca e afundada em intensa futilidade inútil, foi completamente anulada e imediatamente apagada dos imensos e organizados registros oficiais de todos os nossos dedicados funcionários. Arthur encostou as costas largas no apoio macio da poltrona importada, cruzando as mãos envelhecidas sobre o colo elegante, enquanto analisava pacientemente a inegável e poderosa força moral silenciosa que irradiava lindamente da jovem administradora. Na verdade, estou aqui agora para lhe oferecer um humilde e sincero pedido de desculpas gigante por todo o cruel sofrimento diário e absurdo desrespeito constante imposto por Lucas. O Senhor não carrega absolutamente nenhuma pesada e injusta culpa real pelos crimes cruéis cometidos pelo seu arrogante filho fraco e pela péssima e fútil nora gananciosa no decorrer destes dolorosos e escuros meses longos. Cada adulto, plenamente capaz, deve responder individualmente e de forma responsável por todas as suas cruéis escolhas inconsequentes e pelas grandes faltas de decência, moral, ética, no árduo e complexo ambiente de tenso trabalho diário. A ex-diretora cruzou as pernas elegantemente, demonstrando enorme paz profunda e uma notável falta de ressentimento raivoso, provando que o seu lindo e gigantesco coração puro não abrigava maldade. Essa imensa clareza mental maravilhosa e essa incrível integridade ética absoluta, inabalável e cristalina são exatamente os fortes motivos vitais que me levou diretamente a aprovar este valioso e decisivo convite especial de extrema importância. Arthur pegou uma bela e pesada pasta escura com bordas de ouro e deslizou vagarosamente o importante e pesado conjunto de vitais, documentos legais sobre a mesa de centro polida em direção à excelente jovem. Eu passei horas intensas examinando meticulosamente todos os seus brilhantes e corajosos relatórios financeiros, precisos e as incríveis táticas complexas que você heroicamente usou para evitar a enorme falência. Se não fossem os enormes e brutais bloqueios mesquinhos impostos diariamente pela ignorância administrativa covarde daquela péssima mulher inútil. As suas geniais estratégias ousadas teriam transformado aquela filial pequena em uma enorme mina de ouro. O velho e esperto magnata experiente respirou muito fundo. Sentindo um agradável e maravilhoso alívio espiritual gigante, ao finalmente poder consertar adequadamente uma tremenda e brutal injustiça corporativa através da sua sábia e poderosa caneta. Você é inegavelmente o grande e valioso talento oculto formidável que a minha corporação ignorou vergonhosamente durante um período incrivelmente longo demais. E eu pretendo corrigir isso urgentemente hoje. Mariana abriu lentamente o documento legal confidencial e luxuoso impresso em papel nobre, sentindo os seus belos olhos castanhos arregalarem significativamente ao ler as primeiras frases, muito claras e absolutamente chocantes, do maravilhoso contrato oficial. O papel formalizava diretamente e sem rodeios estranhos a imediata nomeação integral da senhora Mariana como a mais nova e suprema presidente executiva e chefe administrativa geral da enorme filial e imensa subsidiária antes destruída. O impressionante e merecido salário absurdo, listado no grandioso documento, era pelo menos 10 imensas vezes maior do que a modesta e limitada quantia justa que ela costumava receber pacificamente. Senhor Valadares, esta é a posição máxima inquestionável de tremenda e gigante, autoridade absoluta sobre milhares de dedicados e bons trabalhadores em todo o vasto mercado interno e externo da sua excelente organização internacional próspera. A jovem administradora brilhante levantou o rosto perfeitamente iluminado pela fraca e reconfortante luz natural do enorme sol da bela e limpa manhã ensolarada, buscando qualquer rastro pequeno de uma possível brincadeira cruel naquelas palavras. Este imenso e maravilhoso nível absurdo de grande confiança cega, depositada rapidamente nos ombros de uma dedicada e simples colaboradora técnica comum,
chega a ser verdadeiramente inacreditável e bastante assustador. O imenso e gigantesco respeito silencioso, construído corajosamente durante uma única tempestade terrível, vale infinitamente mais do que longas e mentirosas décadas inteiras de pura bajulação rasteira oferecida por todos os espertos. Analistas diplomados experientes. Quando eu estava abandonado falsamente e imensamente vulnerável naquela chuvosa rua gelada, como um idoso miserável doente, você defendeu a minha honra física ferozmente contra tiranos, sem nenhum e mínimo medo ou simples preocupação própria. A bondade pura e admirável, somada diretamente à sua inegável inteligência estratégica, formam o perfeito e magnífico escudo inquebrável, necessário para liderar todas as minhas importantes missões difíceis e cruciais. As sinceras e grandes lágrimas transparentes de profunda emoção verdadeira e alívio gigantesco finalmente umedeceram os cansados e belos olhos escuros da admirável líder justa, lavando completamente toda a enorme dor reprimida durante tantos meses. Mariana pegou a luxuosa e pesada caneta dourada majestosa, oferecida amigavelmente pelo generoso patriarca experiente. Assinando o seu belo nome, forte, com firmeza, decidida, no final precioso do imenso contrato maravilhoso que definiria seu destino. O seu forte e lindo coração disparou intensamente no peito apertado, com as imensas possibilidades reais e incríveis de implementar verdadeira justiça corporativa, duradoura e honestidade extrema diária no trabalho. Enquanto isso, no outro extremo podre e sombrio da gigantesca e terrível malha urbana caótica, da grande metrópole cruel, chuvosa e inegavelmente implacável, o terrível pesadelo de Isabela apenas começava brutalmente a ganhar formato real. Diversas viaturas luxuosas e fortemente protegidas, com sirenes altíssimas estridentes, cercaram rapidamente o pequeno motel decadente e sujo. Enquanto rudes, investigadores pesados invadiam rudemente o ambiente, carregando imensos mandados judiciais gigantes, ordenando enorme prisão cautelar severa. A arrogante vilã orgulhosa foi rudemente algemada e levada agressivamente arrastada publicamente para a escura viatura iluminada, chorando histericamente, sem maquiagem, enquanto os imensos e terríveis repórteres fotográficos impiedosos zombavam infinitamente. Lucas observou estupidamente todo o caos patético acontecer através do velho vidro manchado, trincado e imensamente imundo de sua pequena janela apodrecida e inútil, sentindo um imenso pavor absoluto de descer imediatamente daquela suja e medíocre acomodação. O grande herdeiro deserdado agora teria obrigatoriamente que caçar subempregos humilhantes, infinitamente mal pagos pelo resto infeliz da sua inútil e longa existência lamentável, apenas para comprar fatias duras e finas de velho pão amargo. O castigo divino, imposto implacavelmente pela terrível e sombria justiça karmática invisível, destruiu rudemente e completamente todos os frágeis muros, ridículos de futilidade, mentirosa, insensível, que protegiam pecadores extremamente podres, do mundo. Na clara e iluminada, tarde perfeitamente limpa daquele mesmo dia inesquecível agitado, Mariana caminhou resolutamente com incríveis e tranquilos passos lentos e decididos rumo ao enorme e lindo andar presidencial, maravilhosamente decorado na sede grande. Os mesmos covardes ex-colegas deprimentes que fecharam perversamente grandes olhos covardes durante toda a agressão inútil sofrida humilhantemente pela brava diretora, agora curvavam cabeças temerosamente amedrontadas, respeitosamente, perante a imponente e formidável, verdadeira rainha, recém-coroada no poder. O enorme universo implacável sempre encontra caminhos criativos brilhantes para expor severamente grandes farsas, baratas, medíocres de vaidade, insuportável vazia. Entregando os pesados troféus inestimáveis, dourados eternamente aos verdadeiramente gentis,